Data: abril 29, 1997. Sobrevivente: Smil Ox. Entrevistador: Roman Goldenzweig. Cidade: Rio de Janeiro. País: Brasil. Idioma: Meu nome é Roman Goldenzweig, R-O-M-A-N-G-O-L-D-E-N-Z-W-E-I-G. Estou entrevistando o senhor Smil Ox. Senhor Smil, o senhor poderia nos falar o seu nome completo? O meu nome completo, na realidade, seria, em português, o equivalente de Samuel. E na região onde eu nasci, onde se falava Yiddish, o nome era Shmuel. Em romeno, isso se escrevia com a mesma pronúncia, mas com uma vírgula embaixo do S, que se pronunciava Shmuel. Quando isso foi traduzido para o português, essa vírgula desapareceu e ficou Shmuel, que sempre provoca uma certa dificuldade nas pessoas de saber de que som se trata para identificar o nome. E o sobrenome? Ox. Poderia soletrá-los? O-C-H-S. E o nome? Soletrar o nome? S-M-I-L, em português. A data, quando o senhor nasceu? A data de nascimento? Em 12 de dezembro, não, em 18 de dezembro de 1932. Que idade tem o senhor, então? É só fazer as contas, 65, infelizmente. O senhor poderia falar a cidade em que nasceu? Que é o nome que é que eu descreva? Primeiro nome. Chama-se Lipkane. Poderia soletrá-la? L-I-P de Pedro, C-A-N de Nadir, I. Lipkane. Então agora, se o senhor quiser, pode descrevê-la. Veja, não é possível que eu tenha nessa altura de acontecimentos uma lembrança objetiva do que era. Mas ficaram algumas fotografias e algumas memórias. Me lembro, na realidade, de uma cidade formada por duas ruas. Em uma das pontas, o Monumento do Perigo, a Igreja Ortodoxa. E uma das ruas era uma rua de comerciantes, outra rua, mais ou menos, uma rua residencial. A rua dos comerciantes chamava-se de Tziganer Shegos, a rua dos ciganos. E vendiam-se ferragens, vendiam-se grãos, vendiam-se utensílios domésticos. É a rua onde eu acredito ter nascido. A segunda parte da minha infância foi passada na segunda rua, Tomogênia, onde a irmã da minha mãe morava e o marido dela tinha uma livraria, a única da cidade, aliás, e uma tipografia, porque imaginava-se que artes gráficas e os produtos finais são inseparáveis. O senhor se lembra do nome da livraria? Não me lembro do nome da livraria. Mas era uma rua que tinha calçadas do lado e não tinha ruas calçadas. E na terra ucraniana, na terra da estepe, da qual Bessarabia é um prolongamento, quando chovia no outono e na primavera, havia lamas enormes, lamas horríveis. Durante o inverno fazia muito frio. Dizia-se que traziam katsaps, quer dizer, camponeses congelados, porque iam de trenó ou de carroça de uma cidade para outra e morriam congelados ao longo da viagem. Chegava a 40 graus. Chegava até, às vezes, em 1941, que foi o ano da nossa deportação, o inverno chegou a 41 graus abaixo de 0 Celsius. O senhor poderia nos falar da sua família, como estava constituída? Eu era filho único. Meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha duas irmãs. Uma delas se chamava Fanny e outra se chamava Celo. Em português ela virou Célia. As histórias que eu conheço da minha família são pitorescas. Por exemplo, a irmã mais velha, chamada Fanny,
fazia teatro amador escondido. E a mãe dela dizia: Deus me livre, se seu pai souber, ele vai morrer de um ataque cardíaco. Mas era uma cidade que efervescia de uma curiosidade intelectual muito grande. Daquela cidade saiu um cantor, saiu o diretor do teatro de Moscou, saiu um famoso fabulista chamado Steinberg, que inclusive esteve no Brasil. A minha mãe morreu naquele tempo, mas a minha tia, que morreu uns 10, 12 anos atrás, se lembrava desses tipos todos. Só para lhe dar uma ideia, o marido dessa minha tia Fanny era de uma família considerada mais pobre, embora morasse numa região chamada der Goldener Berg, a Montanha de Ouro. E ele estava muito interessado nessa minha tia, que os dois eram jovens e não sabia como abordá-la. Imagino que aqui, como nas pequenas cidades do interior, tem uma praça principal, as moças passam por um lado, os rapazes se odeiam pelo outro lado. Então, quando ele chegava perto dela, com um amigo, dizia: a vida é um absurdo, como disse o Schopenhauer, não vale a pena viver. Ela ficou tão impressionada por essa explosão de intelectualismo que acabaram namorando e casaram. Mas a sua tia Fanny. Minha tia Fanny. Mas, ao mesmo tempo, esta curiosidade também implicava em perigos, porque as pessoas liam literatura esquerdista, que era proibido. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não falavam em romeno quando queriam dizer alguma coisa intelectual, rebuscada, falavam em russo. Essa província, durante muito tempo, foi russa e passou de mãos em mãos. Você encontra ali castelos feitos por chefes romenos, a maioria da população fala ucraniano, e as pessoas com certas aspirações intelectuais liam a literatura russa, Lermontov, Turgenev, Pushkin, para falar dos românticos, Dostoiévski, Tolstói, Gorky. Então era coisa muito corriqueira as pessoas pontilharem sua língua Yiddish com expressões em russo rebuscadas. Isso, a sua família falava em que língua? É difícil precisar, porque evidentemente em casa se falava Yiddish. Mas eu morava numa região onde, se você ia para a feira para comprar galinha, você falava ucraniano com os camponeses. Se você queria dizer alguma coisa no encontro de jovens intelectuais, com aspirações intelectuais, você falava russo. Se você tinha que se dirigir a alguma autoridade oficial, você falava romeno. Se você queria tomar um banho de cultura, entre aspas, você ia para uma cidade vizinha que fazia parte do antigo Império Austro-Húngaro, a Bucovina. E lá tinha uma cidade chamada Chernovitz, onde se falava alemão. Finalmente, no sul da Bessarábia, se falava também, acredito que um pouco de turco. E, evidentemente, os judeus mais religiosos e os judeus sionistas falavam hebraico. Não contei as línguas, mas são muitas. E eu me lembro com certa curiosidade que, quando eu era pequeno, eu fui alfabetizado simultaneamente em romeno e em hebraico. E eu tinha que aprender a escrever da direita para a esquerda e da esquerda para a direita ao mesmo tempo. O senhor, na escola, era alfabetizado em romeno? Eu era alfabetizado em romeno e em hebraico. Havia uma instituição, acho, internacional, um tipo de escola chamada Tarbut, onde iam os meninos judeus que estudavam a língua obrigatória do país e estudavam hebraico, mas não estudavam Yiddish. O Yiddish era uma língua doméstica. E nessa escola havia meninos romenos, ucranianos? Não. Era uma escola exclusivamente para meninos judeus. Aliás, o mundo se dividia entre duas partes, geograficamente separadas, psicologicamente separadas, culturalmente separadas. Havia as poucas ruas, que seria a Rua dos Ciganos, a Rua Tomogene, a Montanha de Ouro, onde moravam os judeus. E havia o que se chamava o subúrbio Mahalá, onde moravam os habitantes, os não-judeus. E para uma criança pequena como eu, fico com a imagem de que me disseram várias vezes que aquilo, Mahalá, é uma região perigosa. É a África Negra, a região dos leões. O único contato que a gente tinha
com pessoas que não eram judeus, eram a empregada da casa e era o empregado do meu pai. E a relação naquele tempo me parecia extremamente amistosa. Eu me lembro de uma noite, eu era pequeno, morávamos perto de um campo, um vale, onde no outono tinha se cortado o feno. Ele é empilhado em montanhas e ele me ajudou a subir no topo da montanha, era de noite, a gente via as estrelas, havia um silêncio enorme, parecia você estar flutuando no espaço. Ele mostrou quais eram as estrelas, uma lembrança que está muito viva na minha memória. E qual foi minha surpresa depois? Em ouvir as palavras de rejeição. Quando o senhor começou a ouvir essas palavras? De onde? Veja, como criança indotrinada, aliás, me deixava muito indoutrinar. Eu primeiro fui indotrinado como patriota romeno. Então eu vestia o uniforme dos meninos romenos. Eu sabia que o filho do rei Carol, Mihai, ia passar de trem pela cidade. Era uma vibração cívica imensa e eu acho que pouco compartilhada pelos outros. E falava também o romeno muito bom. Eu tinha, não sei por que eu tinha aprendido o romeno, que era uma língua cuja literatura se formou no meio do século passado. Depois, a minha região foi ocupada pela União Soviética. Aí eu virei um jovem pioneiro, igualmente fanático, com lenço vermelho em torno do pescoço. Acredito que, como eu devia ter sido uma criança meio solitária, eu fazia muito esforço para pertencer a alguma coisa que não fosse muito pessoal. Quando eu ouvi essa primeira palavra de rejeição, nós fomos deportados, acho que em princípio, em outono de 1940, se não me engano. Eu vou perguntar a uma pessoa que está aqui, depois eu lembro da data. A deportação consistia em pessoas que tinham sido arregimentadas, saídas das suas casas, não poderiam ter sido encontradas depois, sob perigo de morte. Eram colocados em vagões fechados de gado e levados até o rio que separa a Bessarabia da Ucrânia. Ali desceram e começaram uma longa marcha a pé até a cidade de destino. As cidades de destino eram pequenas cidades onde tinham bairros judaicos que tinham sido abandonados na ocupação romena e alemã conjunta com a retirada dos russos. Essa caminhada deve ter levado uns 3 meses, andando a pé. A lama era enorme. As pessoas estavam cansadas e só andavam com o que tinham no corpo. E isso, aí me lembro de outra diferença muito marcante. Os judeus da Bessarabia, que são gente de um tipo rural, carregaram roupas quentes, às vezes grosseiras, às vezes não, carregavam alimentos, etc. Os judeus de Chernovitz, de onde nós fomos deportados, os judeus de uma cultura alemã, que nós chamamos de Yeks, levavam seus filhos, e a coisa mais importante para uma criança pequena era o urinol. Eles levavam, veja que coisa dramática, né? Como a pessoa carrega em situações extremamente diferentes resquícios de uma cultura anterior. Então as crianças andavam com o seu urinol e eles realmente ficavam ao longo do tempo completamente desprotegidos da violência e do desamparo, né, daquele mundo. Mas até então, da época do momento da deportação, o senhor então, não na sua infância, antes, na cidade onde o senhor morava, não tinha sentido, não sentiu nenhum Antissemitismo? Algum tipo de palavra de rejeição, como o senhor falou? Eu, pessoalmente, talvez não tinha sentido, talvez tenha sentido. A gente ia para um campo, um vale perto do rio, onde às vezes encontrava meninos não judeus. E a expressão que nos era dirigida era Jid, que é uma palavra depreciativa de judeu, mas não tenho uma lembrança muito viva disso. E isso era frequente, esses encontros? Veja, era uma cidade onde tinha uma planície logo a seguir e onde tinha o rio. Evidentemente que na primavera e no verão todas as crianças se sentiam invariavelmente atraídas para lá. E possivelmente havia grupos, né? Mas os meninos judeus bem comportados, como eu
era educado a ser, não se misturava com o mundo perigoso, ficava protegido e afastado. Quem lhe falava sobre esse mundo perigoso? É uma boa pergunta. Acho que fazia parte do ambiente, fazia parte da cultura. Eu perguntava de onde vinha a empregada. Diziam, não vem daqui, vem da Mahalá. Mas ela era tão boa conosco, era uma pessoa muito próxima, principalmente para mim, né? Ao mesmo tempo, esse tipo de mundo, esse tipo de cidade, pelo menos minha infância, foi uma infância mergulhada em histórias góticas, histórias medievais. Eu tinha uma avó que me contava histórias para que eu fosse comer, eu não queria comer. Então ela me contava de diabos, enfim, de loucuras, de pecados, de um rio chamado Sambation, que joga pedras para cima durante toda a semana e só no sábado as pedras param de ser jogadas em cima. Falava-se de um Kippur quando até os peixes tremem dentro d'água. Falava-se de velhas histórias judaicas. A Bíblia era, para o tarbutista como eu, a Bíblia era inacessível, porque era um hebraico e a gente ainda não dominava o hebraico. Podia ler, mas não entendia bem o que era. Mas há muitos séculos tem traduções da Bíblia chamada Targum, ou Tzena Varena, para as mulheres judaicas que não deviam rezar na ala principal da sinagoga. E elas liam isso em hebraico, evidentemente com diversas romantizações. E isso deu ocasião a um tipo de folclore, de histórias, diferente do outro folclore, que era um folclore escolástico, baseado em interpretação do Talmud, etc. Então eu vivi crescendo no meio dessas histórias. Mas eu tenho uma experiência pessoal que realmente não sei explicar. Eu sei que quando ouço falar romeno, eu não entendo mais palavra. Mas quando eu ouço falar russo, quando vejo um filme em russo, quando ouço pessoas falar russo, quando assistia a concertos de música popular russa, eu ficava extremamente comovido. Porque, na realidade, sabe, falando agora, significa o seguinte, que por mais que a gente quisesse, né, nós éramos um povo sem casa. Por que o senhor diz isso? Porque a casa, meu caro, é o espaço sagrado onde você se sente seguro. Na sua casa, você não vai ser agredido ou depreciado. Você vai ser julgado, os ingleses dizem, a man's home is his castle. A casa de um homem é seu castelo. Aqui, por exemplo, é comum que cada filho tem seu quarto e é respeitado. O espaço dele, onde ele faz o que quiser, adorna com os símbolos que ele quer. Lá eu não acredito que tivesse essa possibilidade. Eram casas pequenas, quartos escuros, atravessando de uma rua para outra. Então tinha luz na frente, tinha luz atrás, mas do lado quase que não tinha. As casas eram muito vizinhas uma das outras. O quarto da frente e o quarto de trás eram separados por um longo corredor. E do lado desse corredor tinha quartos menores, chamados Alker. A casa do senhor era assim? Era também. A primeira casa era assim, a casa popular era assim. Então no fundo era a cozinha e na frente era uma sala mais aberta onde vinham pessoas se encontrar, discutir, etc, etc. Então, não se tinha essa ideia de espaço privado. Não, como eu acredito que aqui, sei lá, se você numa favela você pode imaginar que não tem um espaço privado. Pelo contrário, tem invasão permanente, a participação permanente dos seus vizinhos. Mas vivia-se em comunidade. As velhinhas sentavam nos seus banquinhos, como a gente tem aqui, com os lenços amarrados em torno da cara, e falavam através da rua umas com as outras. Os vizinhos eram judeus? Todos os vizinhos eram judeus. O senhor poderia contar um pouco como era a vida no bairro, como eram as festas religiosas? Isso foi muito descrito
e faz parte do folclore judaico, das canções judaicas, né? Onde o momento mais importante é a vinda do sábado, sexta-feira à noite. E isso comove não só a mim, comove todo mundo. É um momento mágico quando a dona de casa acende as velas e parece que você está transcendendo o momento presente. A prece se faz com o lenço fachel, com o lenço caído sobre os olhos, com as mãos querendo abraçar todos os presentes e em silêncio. E em toda a literatura judaica isso é considerado, em toda a alma judaica, diria eu, isso é considerado um momento alto. As pessoas, na maioria das vezes, eram pobres. Eram de pequeno comércio, eram pequenos artesãos, andavam pelas aldeias comprando cereais ou vegetais e vendendo na cidade. Na feira, que era uma ou duas vezes por semana, compravam coisas dos camponeses e depois revendiam nas suas pequenas lojas. Dizia-se que tinham judeus ricos, mas essa escala é tão diferente da escala que nós temos aqui, não é? Que é inimaginável. Eu sei, por exemplo, que a pessoa usava a mesma camisa o sábado inteiro e sexta-feira à noite recebia uma camisa limpa passada da mulher e ia para o banho comunal tomar seu banho para sexta-feira. Não se podia imaginar vários pares de sapatos. Tem uma coisa, cada pessoa tinha um apelido, né? O mais pitoresco que eu me lembro era o seguinte: não havia água encanada na cidade. Durante o verão, e principalmente durante o inverno, tinha um indivíduo que tinha um carro, o carro tinha um barril deitado horizontalmente, que ele carregava água e distribuía com baldes para as casas. E ele sentava na frente de um balde, do balde com um banquinho, era puxado por um cavalo. E se queixava sempre que sentia frio porque a água respingava e gelava. E o apelido dela era Moshe Kolter Torres, não, Yosel Kolter Torres. Não era dito em tom irônico, era uma coisa extremamente normal, não era depreciativo. As pessoas tinham um nome, primeiro, era raro alguém saber o nome de família de uma pessoa. Tinha Yosel Leies, que era o José, filho da Leia. Os nomes todos eram um pouco como na tradição arábica, ligados a ascendentes. De que viviam exatamente, qual era o ponto forte da sua atividade econômica, eu realmente não sei. Mas eu sei que na nossa família jamais faltou comida. Havia, às vezes, problemas sérios, as pessoas mais pobres compravam uma galinha e, para sexta-feira, abriam a galinha e tinha alguma coisa curiosa, né? Não estava legal, iam para o rabino deveria decidir se a galinha era treif, né, impura, o kasher se podia ser comida. Para o rabino esse é um problema muito grave, porque se ele dissesse que era treif, a família toda ia passar o sábado fome. Desse tipo de coisa eu me lembro. Mas voltando às festividades judaicas, tem uma coisa marcante, que era o dia de Yom Kippur. O meu pai era Hassid, ele tinha um rabino, ele viajava todo ano para o rabino, voltava, ia para a sinagoga, e eu imagino que eu acompanhava. E a sinagoga era um quarto pequeno, mais baixo do que o nível da rua, com algumas janelas dando para fora. E tem um momento alto durante o dia de Yom Kippur, que é a prece dos Kohanim, onde as pessoas que são descendentes de Kohanim, sacerdotes, ficam vestidos de branco, dizem a prece especial, são descalços. E eu me lembro da luz do sol batendo através das janelas sobre aquelas pessoas cobertas com seu talit, num êxtase religioso e num esforço enorme, praticamente físico, de fazer Deus ouvir o choro do seu povo de Israel. Não sei se eu romantizo, mas eu vou lhe dizer que enquanto essa lembrança estiver viva, eu tenho muita dificuldade em participar de uma prece religiosa onde não tem esse tipo de espírito.
Mas isso, o senhor acha que isso é um bloqueio para participar hoje em dia, por exemplo? Eu não diria que um bloqueio, eu acho que é uma avaliação. Acho que talvez seja um certo rigor. Né? A religiosidade dos judeus, no meu entender, não se manifesta pela obediência às regras formais. E quando ela se manifesta pela leitura dos textos escolásticos, ela resvala para o misticismo, a interpretação mística, a cabala, etc. E ao resvalar para o misticismo, pelo que eu senti ao longo do tempo, ela estabelece uma relação direta, um diálogo entre o judeu e Deus. Disse comumente que os rabinos interpelam os judeus. Por que ele permite que o povo dele seja tão perseguido? E frases que se pronunciavam ao longo da minha deportação, que umas pessoas perguntavam às outras, não é quando a guerra vai ser ganha, quando os russos vão nos ocupar, quando os alemães vão ser derrotados. Diziam, "Wen wird kommen Mashiach", quando virá Messias. De maneira que, para aqueles que, como eu, participaram desse mundo num momento de muita influência, né, de muita capacidade de absorção, e talvez pelo fato de ter tido que cultivar valores que me separavam, me protegiam do mundo externo, eu diria que a religiosidade é como se fosse, diria eu, uma ética de responsabilidade individual perante Deus, portanto, perante o universo. Não se manifesta em liturgias ou coisas formais. Voltando ao seu pai, qual era o nome dele e qual era a atividade dele? O meu pai se chamava Nahum. Ele tinha um depósito de cerveja. Ter um depósito de cerveja significa comprar cerveja em barris e engarrafá-las com a máquina que prendia o tampo da cerveja. Eu me lembro dele como uma pessoa muito cordata. A imagem que as outras pessoas se fazem dele, uma pessoa muito bondosa. E ele morreu aos meus olhos, deitado em cima de uma porta de quarto. Vamos fazer uma interrupção para mudar de... Você certamente já sabia dessa história. Mas dá para sobreviver. Depois vou passar por um estado de calçado. Continuamos com a entrevista com o Sr. Shmuel Ochs, fita número 2. Sr. Shmuel, estamos falando das atividades do seu pai. Pois é. Então, veja, a minha família, que eu me lembro, são 3 membros da minha família do que eu me lembro. Meu pai, evidentemente, tinha esse depósito de cerveja. Meu tio, casado com a irmã da minha mãe, tinha uma livraria, uma tipografia, e era considerado um intelectual na cidade. Qual era o nome dele? Isaac. E o irmão do meu pai, o irmão mais jovem, tinha um depósito de madeiras. Acho que ele comprava troncos, serrava e vendia tábuas de madeiras. Ele, por sua vez, era considerado o esquerdista da família. Sempre tinha medo que se soubesse das inclinações dele. E, de fato, quando a Rússia Soviética entrou na nossa área, ele ficou na nossa cidade, teve, acredito, algum tipo de cargo importante,
E quando os russos se retiraram, ele foi com eles. E nós o perdemos de vista durante muito tempo, até há pouco tempo atrás. Até bastante tempo atrás, agora ele já faleceu, estava na Crimeia. Em termos de ocupações, veja, os judeus não podiam, na época tsarista, ter ocupações. A partir de um dado momento, não podiam ter terras. A partir de um dado momento, não podiam morar em certas regiões, tiveram que sair das suas aldeias, entrar nas cidades maiores. Seu acesso às universidades era limitado e assim por diante. E isso fez com que florescessem, imagino eu, as colônias sionistas por um lado e outras colônias na América do Sul. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi colonizado por judeus. E eu descobri, depois da guerra, que o irmão do meu pai, o irmão do avô do meu pai foi fazer agricultura na Argentina e constitui uma família grande lá. Então, passando em revista as ocupações das pessoas, pequeno comércio, pequenos artesãos, não havia mascates lá, acredito, né? Pessoas que andassem de casa em casa ou de cidade em cidade vendendo coisas, porque as coisas vinham para a cidade. E os seus avós? Eles moravam... Dos meus avós, eu só me lembro da minha avó. Essa minha avó que me contava histórias, tinha o rosto muito enrugado, né? O lenço grande na cabeça, não tinha dentes, tinha uma expressão muito doce, né? Então, de alguma maneira, parecia que ela estava sorrindo sempre. E eu me lembro, então, era uma mulher simples, quer dizer, ela se alimentava do folclore. Por outro lado, eu me lembro da mãe desse meu tio, que já era uma senhora que se considerava de uma classe melhor. Andava vestida com mais cuidado, enquanto minha avó usava roupas camponesas. Ela usava uma peruca, shaitel, como se diz, usava uma peruca por razões religiosas, rezava religiosamente do seu sidur todo sábado e assim por diante. São desses que eu me lembro. Agora, me lembro do tipo de judeu de barba, um judeu mais idoso, como também me lembro do judeu sem barba. Era um momento já onde as pessoas se ocidentalizavam, mas ainda havia tipos antigamente. Algum familiar participava de alguma organização judaica? Que eu saiba não, Eu sei que tinha o time de futebol Maccabi da minha cidade, eu nunca participei, mas eu depois falei com pessoas que se lembravam que participavam do time Maccabi. Organizavam partidas? Organizavam partidas. E tinha a famosa caixinha do Meyer, o milagreiro, chamado de Peshkif Meyer Balnés. Era uma caixinha azul e branca que se utilizava em todas as solenidades, casamentos, bar mitzvahs. E as pessoas punham moedas lá para fins filantrópicos, pelo que eu me lembro. Então havia um espírito coletivo quer dizer, eu não me lembro de movimentos que tivessem um propósito determinado. Por exemplo, Partido Sionista, emigrar, Partido Comunista, fazer a Revolução Socialista, etc. Certamente houvesse adeptos, porém muito mais velhos do que eu. Mas havia um sentimento de identidade muito grande. E de pouca tolerância com aquele que tinha um credo diferente, né? Quer dizer, o socialista dizia que o sionismo é uma deformação, o nacionalista, que o antissemitismo... Estou falando de antissemitismo. A grande aspiração era o desaparecimento do antissemitismo. E os meios para isso poderiam ser o sionismo, o socialismo, a Revolução Comunista, o Bund, assim por diante. Você se lembra dessas conversas naquela época? Daquela época não. Eu me lembro de conversas posteriores. Eu tentei, nos últimos anos, esgotei um pouco o meu passado. Comecei a ler em Yiddish, comecei a ver a literatura escolástica, etc. Então, na medida que eu leio, as pessoas revivem. As imagens voltam e se torna familiar. Voltando então, o senhor tinha falado também
o senhor falou da primeira, essa foi a primeira casa. O senhor depois se mudou para outra casa? Acontece, essa foi a primeira casa, depois por razões familiares, nós nos mudamos para a casa da minha tia, que era na rua mais nobre, Tomogênio. E ali ficamos até a ocupação soviética. Quando se avisou que os romenos iam se retirar e a Rússia Soviética ia entrar, as pessoas dançavam de alegria nos parques, esperando que finalmente viria um regime de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Evidentemente não foi assim, a maioria das pessoas eram de classe média, eram comerciantes, não tinha um histórico proletário, um histórico camponês que os fizesse serem confiáveis dentro da ideologia do partido. As casas deles eram ocupadas, não eram preferidos em termos, eram negados em termos de emprego. E acho que por causa dessa razão nós mudamos para Czernowitz. De Lipcani para Czernowitz. Então, Czernowitz foi minha terceira casa. Quando foi, desculpe, a ocupação soviética? Em 1940. Em 1940. Acho que foi por ocasião do Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Que foi a divisão da Polônia e cessão de outros territórios da Rússia, em compensação, se não me engano. E a România entregou a faixa da Bessarábia à Rússia, do Dniester até o Prut. Que imagens, com a idade que o senhor tinha na época, que imagens o senhor se lembra daqueles acontecimentos? Como criança eu estava evidentemente, muito afastado da realidade, né? Além de ser possivelmente muito sonhador. Mas eu me lembro dos soldados romenos, me lembro dos oficiais romenos, me lembro eu falando romeno, eu lembro conhecendo as datas históricas romenas, me lembro de soldados russos conhecendo a história da Revolução Russa. Quer dizer, eu fui indoctrinado, né, de várias versões históricas, por assim dizer. Mas em relação a essa ocupação, quando os russos chegam, né, que o senhor... Quando os russos chegam, vou me lembrar de algumas histórias. Eles paravam as pessoas na rua e diziam: "Dai chassi, que me dê o seu relógio." Pediam uma bicicleta e não havia nada para fazer, ele entregava. Isso com o maior sorriso, né, no rosto. Então eram pessoas que vinham de um mundo provavelmente mais pobre e de repente viam objetos de consumo que não poderiam ter aspirado. E depois tinha um certo receio da burocracia russa. Pessoas não uniformizadas, burocratizadas, inspiravam um certo medo. O clássico medo do nachalnik, o funcionário. A sua família sofreu alguma? Em termos, porque meu pai teve que abandonar a cidade de Lipcan, onde não podia possivelmente continuar ganhando a vida, e tentar isso em Czernowitz. E venderam a casa? Não se vendia mais casas. As propriedades imobiliárias deixaram de ser objeto de uso pessoal. Quem estava morando num lugar pequeno continuava morando. Quem não estava morando tinha que arranjar uma outra casa. E aí a família do senhor, então, foi a Czernowitz. Czernowitz era uma cidade de um nível cultural. Já tinha ruas pavimentadas, né? Se falava alemão. Em Ucrânia, é isso? Não, Czernowitz na Bucovina. Eu vou lhe mostrar isso depois no mapa. E lá minhas lembranças não são muito vivas, né? Posso me lembrar um pouco da minha escola, com meninos sentados em banco de escola. Posso me lembrar de uma professora chamada Senhorita Abreu, muito severa, que aliás usava óculos. Porque Breu significa óculos também. Eu me lembro de uma vez que nós, numa primavera, colocamos um sapo na gaveta da mesa dela e ela queria saber quem era. Me lembro que ela batia com a régua da caixa de lápis, era uma régua que saía de uma caixa, batia na palma da mão do Iabessa. São essas lembranças de infância. Me lembro, como pequeno, do tamanho que tinham as pernas da mesa. Eram esculpidas e pareciam colunas de uma catedral. Mas não são lembranças específicas que eu pudesse tomar conhecimento do mundo externo. Me lembro de lugares, pessoas, mas não de eventos. E como foi a vida nessa nova cidade? Nós passamos pouco tempo lá. Pouco tempo, de uma situação meio instável também.
Não sei o que as pessoas faziam para ganhar sua vida, era o início do regime russo. E eu fui para a escola, não me lembro mais em que ano eu devia estar, e era um pouco adiantado. Mas a escola como era? Na escola tinha um espírito de união muito grande, espírito de regimento muito grande, usavam um lenço vermelho, tinha clubes de atividades, tinha clubes de leitura, tinha clubes de várias montagens mecânicas para crianças. Havia também um pouco de teatro, e eu me lembro ter representado cantando uma canção folclórica aí num teatro. Então, como escolar, eu tive uma vida muito plena, como não tive, evidentemente, na România. E com os colegas, que aí o senhor já tinha colegas não judeus? Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Provavelmente sim. Não me lembro mais de nenhum deles. E quanto tempo o senhor ficou na... Eu devo ter ficado no máximo um semestre ou dois, porque logo em seguida fomos deportados. Para onde? O caminho da deportação, como já lhe disse, começava com o embarque no trem, vagões de gado, até o rio que separa a Ucrânia da Bessarabia, o Dniester. Ali nós descemos e começamos uma longa marcha de milhares de pessoas, conduzidas por uns poucos soldados rumenos, na lama, na chuva, sem alimentação. Os camponeses eram hostis, não havia distribuição de comida. As pessoas que ficavam para trás, velhos, enfim, desapareciam, eram fuzilados, eram deixados a morrer. E morreram muitas pessoas ao longo dessa caminhada. De noite, como nós atravessamos uma área que pertencia ao regime soviético, as aldeias eram aldeias coletivas, kolkhoz. Os estábulos eram muito grandes. Então nós dormíamos nos estábulos de noite, com cavalos ou com porcos, seja lá o que for. E as pessoas se alimentavam do que podiam recolher no caminho. E o senhor foi com a sua família, com seus pais? Eu fui com minha família e eu era muito protegido, suponho, Então havia como que uma parede de proteção em torno de mim. A sua avó foi também? Não, minha avó tinha ficado em Lipcani. Minhas duas avós, quer dizer, a avó da minha mãe e a mãe do meu tio, ficaram em Lipcani. Minha avó da minha mãe era praticamente cega. E tem histórias de outras pessoas que diziam que elas foram também deportadas a partir de Lipcani, numa coluna, e que minha avó cega caiu, não podia mais andar, e a outra avó ficou do lado dela. E possivelmente assim morreram as duas. E certamente morreram assim as duas. Então o senhor tinha falado que tinha durado vários meses? Nós andamos durante cerca de 3 meses, até chegarmos. Ficamos possivelmente em alguns pontos intermediários por uma semana, por alguns dias, mas não era nosso destino final. O destino final se deu na cidade de Berchat, num bairro que pertencia a judeus, mas judeus de classe modesta. As casas eram de classe modesta e vazias. Então, num quarto como esse, eu vou dizer que aqui tem o quê? Tem 12 metros quadrados. Deviam ficar muitas pessoas, cerca de 20 pessoas, mas da casa eu me lembro como hoje, Era uma casa que tinha uma varanda de madeira e tinha alguns degraus para entrar nessa varanda. Quando se entrava nesta casa, tinha uma primeira sala que se estreitava no fundo. Ao se estreitar no fundo, nesse estreitamento, tinha um corredor para a cozinha e tinha um quarto do lado direito. E a cozinha ficava no fundo. Ao longo deste quarto, do lado esquerdo desse quarto, tinham estradas onde as pessoas estavam deitadas, um do lado do outro, de início muito comprimidos, e depois, com o passar do tempo, à medida que morriam, ficava um pouco mais de espaço. Chegaram lá ainda em 1940? Nós devemos ter chegado em 1940, andamos 3 meses, ou 41, se não me engano, 41. E como as pessoas sobreviviam naquelas condições? Em primeiro lugar, os ieques, as pessoas da Bucovina, eram muito desamparados e não tinham uma força de vontade para
para viver naquele ambiente. E eu me lembro de um que praticamente se esgotou de fome e ficou numa poça líquida verde, enquanto as outras pessoas do lado comiam ainda o pedaço de pão que podiam comer. Aqui realmente você chegou a um nível tão básico de sobrevivência que a comida não era partilhada e houve histórias que até às vezes era roubada de um para o outro. Mas o que as pessoas faziam? Estavam dentro de um bairro, cercados, com perigo de vida se saíssem para obter comida dos camponeses vizinhos. Mesmo assim saíam, trocavam roupas por comida, trocavam joias por comida. Às vezes um soldado podia trazer comida de parentes que estavam ainda na România e que não foram deportados. E isso se afrouxou talvez depois de algum tempo. Os romenos nunca tiveram essa organização industrial da morte como os alemães, né? A deportação foi feita pelos romenos? Pelos romenos, sob a supervisão dos romenos. Embora houve ocasiões em que os alemães entravam na cidade, e entraram pelo menos uma vez, e arremataram judeus com suas crianças para escavar túmulos de mortos que vinham da frente de batalha, e para feridos que não sobreviveram, e depois os mataram, atravessaram o rio Bug. Mas eu não tenho uma lembrança muito nítida disso. São conversas que eu pesquei. Também é possível que, como criança, você nega de tal maneira a realidade que você prefere ignorar o que de fato acontece e viver retraído dentro do seu mundo interno. O senhor falou que era muito protegido. Quem protegia o senhor? Estava meu pai, minha mãe estava doente, ficou no hospital em Bucareste, em Chernovitz. Deve ter desaparecido porque as pessoas doentes eram eliminadas, nunca soube dela. Era meu pai, minha tia, meu tio, a filha, minha prima, portanto, já casada com seu marido. E ele principalmente era muito ativo e, enfim... Tio? É, esse primo meu era muito ativo e criaram uma espécie de proteção. E como era esse cotidiano? O senhor poderia... O cotidiano era um cotidiano de espera, né? As pessoas que estavam deitadas nos estrados raramente se levantavam. Estavam deitadas porque não podiam mais se levantar. As pessoas que estavam em pé procuravam algum jeito de arranjar comida, discutiam como obter comida, se arriscavam a sair e fazer troca, ou até trocavam coisas com outros judeus. Enfim, o que fazem as pessoas dentro de um espaço confinado, sem nenhuma outra atividade? Eu me lembro que entre as duas pessoas que estavam deitadas naquele estrado, tinha dois homens que eram cunhados. E um deles era mais deprimido, mais melancólico, e dizia para o outro: quando virá Messias? Você acredita que Messias virá? Gleis Messias wird kommen, Messias wird kommen. E o outro, que era mais otimista, disse: avode, claro, não pode tardar. Então, evidentemente, no final das contas, o primeiro morreu e o segundo sobreviveu. Eu posso dizer o seguinte: passavam diariamente carroças ou a carroça e dizia: tem alguém morto aí? Porque durante a noite morriam sempre pessoas nas casas. E carregavam o cadáver e jogavam numa carroça. Mas me parece que o sentimento de dor e de perda que se tinha naquele momento não é comparável com esse tipo de sentimento que se tem agora nesse tipo de ocasião. A morte era tão corriqueira, o medo, quer dizer, a falta de esperança era tão grande, que havia momentos que se dizia: Messias deve chegar, porque é um momento onde os vivos invejam os mortos. Era esse o cotidiano. Eu tenho uma lembrança específica muito, muito curiosa, que é o seguinte: ao entrar nessa casa, né, você lembra que tinha do lado esquerdo, tinha os estrados com as pessoas deitadas, e do lado direito tinha uma janela, uma mesa em frente dessa janela, e por alguma razão encontrou-se lá um livro de Sholem Aleichem em Yiddish.
E eu me lembro como criança ter lido isso em voz alta para as pessoas. E as pessoas gostavam, acho que isso nos fazia esquecer, de alguma maneira, o momento que viviam. Havia outras crianças com o senhor? Não, que eu me encontre, que eu me lembre de todos os que estavam em torno de mim, eu era a única criança. Eu só encontrei uma segunda criança depois, quando nós tivemos a oportunidade de sair desse gueto e trabalhar numa fábrica de açúcar de beterraba que tinha lá perto. Mas isso já é uma outra história. E lá tinha uma criança um pouco mais velha do que eu, chamada Túlio. Ele fazia pequenos serviços e dormia numa casa de cachorro. E o senhor, quando estava no gueto, o senhor saía para a rua? Saía daquela casa? Possivelmente saía, mas as pessoas passavam por períodos de doença. Eu tive tifo entemático, que demora muito, e quando eu estava doente, eu me lembro de ter ficado deitado em cima do forno. O forno de fazer pão ficava na cozinha e tinha abertura do forno e tinha um muro até a parede. Mas atrás desse muro só ficava a altura do forno. Então era um nicho quente. E eu sei que eu ficava uma parte muito grande daquele período, eu me lembro de ter ficado nesse nicho quente, vivendo fantasias, coisas desse tipo. E o senhor presenciou nesses momentos violência, algum tipo de violência? Eu presenciei pessoas enforcadas, eu presenciei a recusa dos camponeses de dar água e de dar qualquer tipo de comida. Eu presenciei uma atitude de desprezo e de desumanização. Por exemplo, essa rejeição de que ele fala. Eu fiz uma pergunta qualquer ao soldado romeno que andava a cavalo nos acompanhando, onde a expressão normal é camarada, né? Como na Rússia a expressão normal é tovarищ, que é senhor ou cidadão no tempo da Revolução Francesa. E ele olhou para mim com espanto e desprezo e disse: mas camarada com você? E possivelmente naquele momento, né, é aquele momento que eu me dei conta que houve uma ruptura total entre o mundo que eu pertencia e esse fosso no qual eu fui jogado depois. E aqueles enforcados, o senhor se lembra se foi por algum motivo, se lembra um motivo? Houve enforcados, não me lembro de ter judeus enforcados, porque acho que é muito trabalho para matar um judeu. Houve enforcados na ocupação romena na Ucrânia para uma pessoa que se dizia, para pessoas que se diziam que eram guerrilheiros, partisãos. Mas tem histórias enormes de enforcados, dizem que em Odessa tinha um enforcado de cada poste. Mas os que o senhor presenciou, então não foi no gueto, foi depois? Não foi no gueto, foi depois do gueto. No gueto, veja bem, não havia por que enforcar, não havia por que punir. As pessoas estavam fora da lei, totalmente desprotegidas de qualquer regra, e a única coisa que podiam fazer era morrer. Para que enforcá-las? E o senhor foi em algum momento para trabalhar ou foi chamado para algum serviço? Não, como criança não, eu nunca fui. Mas eu sei que companheiros nossos que trabalhavam nessa fábrica de açúcar foram chamados para carregar vagões de açúcar. E tiveram ocasião de comer beterraba. Começaram esqueléticos e tiveram ocasião de comer beterraba. Ficavam tão fortes, um deles especialmente ficou tão forte que carregava 2 sacos de 50 quilos de uma vez. E era uma lenda porque ele lutava queda de braços com soldados romenos. A relação entre essas pessoas e os soldados romenos é uma relação ambígua. Por um lado, os judeus sempre fizeram parte dos vizinhos dos romenos, falavam a mesma língua, tinham os mesmos valores, diziam as mesmas piadas, a mesma língua, além do íris, evidentemente, né? E por outro lado, eram declarados os judeus que mataram Cristo. Durante a Semana Santa desciam aqueles cortejos dessa igreja ortodoxa que lhe mostrei, os judeus fechavam as janelas para não serem quebradas. E qualquer acusação se esquecia a amizade e a pessoa era castigada ou morta, né? Então essa pessoa de que ele falei lutava às vezes queda de braço com os soldados romenos, mas uma vez pensaram que ele estava numa ponte por onde passavam guerrilheiros, foram lá para fuzilá-lo.
conseguiram verificar que não era verdade. Então, os judeus eram os leprosos fora da lei naquele mundo. E, Sem um padre Damião. no gueto havia pessoas conhecidas Na minha da cidade, cidade? havia várias pessoas conhecidas da minha cidade, sobreviveram. O gueto, com a ocupação soviética, as pessoas do gueto ficaram liberadas, cada um pudesse ir para onde quisesse, né? Um pouco como nesse filme de Steven Spielberg, onde vem um cavaleiro, diz: o exército soviético vos libera, e eles podem ir para onde quiserem. E foi nesse momento que se concretizaram vários movimentos, né, principalmente de migração para Israel, para a Palestina naquele tempo. Mas o seu pai, por exemplo, estava em contato com essas pessoas? Não, veja bem. Meu pai morreu em 1941, numa época de um enorme percentual de mortes. Havia as pessoas doentes, não tinha remédio de tipo nenhum, como ele disse, ele não tinha mais lugar nesse estrado, então ele ficou deitado no meio desse quarto, encostado perpendicularmente à parede, numa porta, disso eu me lembro. E morreu. Ele estava doente? Ele adoeceu, tínhamos tifos antemáticos, estávamos cheios de piolhos, que era a passagem do tempo. O que as pessoas faziam? Ficavam perto do fogo onde tinham, tiravam seus piolhos e os amassavam entre as unhas e nas pedras. Era essa grande ocupação. E quando o pai do senhor faleceu, o senhor ficou com quem? Eu fiquei com minha tia, meu tio, eu fiquei com o resto da família. Muito bem, vamos fazer uma pausa. Continuamos com a entrevista com o Sr. Schmilwachs. Desculpe. Fita número 3. O senhor tinha falado da fábrica de açúcar de beterraba? Sim. Essa fábrica foi montada ainda com o senhor no gueto, né? A fábrica já existia no regime soviético, foi utilizada pelos romenos na ocupação. O açúcar naquela região é feito de beterraba, e ela foi entregue ao administrador romeno, que estava lá com sua mulher, com sua família. E houve uma oportunidade de encontrar trabalho lá para alguns dos judeus do gueto. Os judeus estavam, evidentemente, numa situação privilegiada, porque podiam sair um pouco daquele mundo e podiam circular entre o gueto e essa fábrica. E os que iam e vinham colocavam açúcar dentro dos seus casacos para trocar depois por pão dentro do gueto. Nós moramos lá, várias famílias, numa escola. Havia uma sala grande, uma sala de aula grande, onde deviam estar morando talvez 15 a 20 pessoas. E havia uma sala menor, onde a nossa família morava. Não tinha instalações sanitárias, as pessoas usavam balde que esvaziavam no dia seguinte. Mas aí eu já me lembro circulando um pouco pelo mundo, né? Ia comprar coisas, ia trazer às vezes houve até um momento festivo onde as pessoas puderam se permitir de comprar vodka. Então, no inverno, me mandaram comprar uma garrafa de vodka e eu voltei entre duas paredes de neve muito mais altas do que eu, com um frio tremendo, e eu dava um gole de cada vez. E quando cheguei lá, já tinha bebido a maior parte. Mas as pessoas ali
já tinham adquirido uma certa alegria de viver. Em primeiro lugar, porque podiam se alimentar, seja de beterraba, seja de restos de comida jogados fora. De vez em quando, alguém trabalhava na casa de um habitante local e ganhava algum prato de sopa. E segundo, porque não estavam cercados, né? Não estavam tão cercados como no outro. A mortalidade, em geral, já tinha diminuído, deviam ter morrido 90% das pessoas. Isso em que ano? A grande morte se deu em torno de 1942, né? Mas nós saímos de lá em 1944. Sim, mas o senhor fala que com a fábrica, com as pessoas indo trabalhar na fábrica, a mortalidade caiu. Não. A mortalidade caiu de si. O número de mortos, a frequência de mortes no início era muito elevada. Cada dia moravam, numa casa morriam 2, 3. E as pessoas que ficaram, sobreviveram, ou que se acostumaram, criaram resistência, ou o espaço maior já permitia uma higiene maior, ou pouca comida que tinha já dava para algum grupo maior. Veja, é muito diferente um pai de família ter que alimentar 4 ou 5 pessoas do que alimentar uma pessoa ou se alimentar sozinho. O senhor ouviu ou soube de tentativas de fuga? De tentativas de fuga do gueto? E eu acredito que houve, de fuga não, havia tentativas de pessoas para se juntar aos guerrilheiros. Mas eu não conheci pessoalmente, havia histórias desse tipo. E tentativas de algum tipo de revolta ou de organização? Não, isso é uma pergunta que muitas vezes a gente se coloca. A mecânica toda dessa deportação e a mecânica toda da ação alemã foi no sentido de quebrar a individualidade e o autorrespeito das pessoas. Além disso, nós vivíamos num mundo que se demonstrou muito hostil. Veja, por exemplo, a Revolução de Cuba, sei lá, vamos tomar uma revolução qualquer. Tinha uma parte substancial da população que fazia uma logística de suprimento para os que participavam da Revolução. Havia pontos de refúgio, havia alimentação, havia armas, havia algum tipo de socorro médico. Em qualquer lugar que nós saíssemos, nós só poderíamos encontrar inimigos. Então, materialmente não havia nem como, nem para onde fugir, porque você vai encontrar quem para abrigá-lo. Além de que a resistência, eram famílias com crianças e mulheres, onde a liberdade de ação por isso já é limitada. E houve alguma deportação para campos? Houve momentos, por exemplo, houve um momento em que os alemães, acho que já lhe falei sobre isso, os alemães apanharam várias pessoas com crianças, eles levaram para uma área, numa floresta perto, não me lembro do nome, onde deviam cavar, depois soubemos que deviam cavar túmulos, né? E fazer túmulos comuns de pessoas que tinham morrido na guerra. Mas não havia mais por que e para onde deportar. Você já tinha... O número de pessoas saudáveis era muito pequeno, os romenos não tinham uma indústria tão evoluída, onde havia necessidade de braços. Por outro lado, eu quero lembrar o seguinte, os judeus deportados da România foram os judeus que tinham habitado a Bessarabia e a Bucovina, que são as províncias que tinham passado sob domínio russo. A România tinha um ressentimento muito grande com relação a esses judeus, porque eles aplaudiram a retomada dessas áreas pelos russos. Os deportaram como simpatizantes do comunismo, comunistas. Os judeus da România em si, províncias como Muntênia, Moldávia, Transilvânia, não foram deportados. Foram perseguidos, tiveram que andar com estrela vermelha, amarela, tiveram muitas restrições, mas não foram deportados. E a presença alemã, como era? A presença alemã era ocasional durante esse tempo todo. A presença militar, aliás, durante esse tempo todo não era muito frequente. Nós andávamos uma coluna de milhares de pessoas, talvez tinha 10 soldados, 20 soldados espalhados ao longo da coluna.
Isso quando? Agora o senhor fala numa coluna. Quando o senhor Quando nós fomos deportados. Chame ela, se quiser, do outono da deportação. Aí havia poucos soldados. Havia poucos soldados. Os romenos, os soldados, os alemães apareciam de vez em quando, mas eu não me lembro, eu não tenho mais lembrança nítida disso. E o senhor se lembra da organização do Conselho Judaico, do Judenrat, antes da guerra? Houve, depois de algum tempo, quer dizer, no início, em 1941, não havia conselho nenhum. A única coisa comunal era a carroça que transportava os cadáveres. Ou seja, aquela pessoa que perguntava se tinha algum morto era Exatamente. judeu. Depois disso, acho que se estabeleceu algum tipo de organização, tanto assim que mais tarde, acredito que em 1943, houve um momento em que se oferecia a crianças sair do gueto e migrar para Israel. Acho que houve um tipo de entendimento com o governo alemão daquele tipo. Acredito que também houve uma história que um desses navios afundou. Não é? O que eu me lembro, naquele momento havia uma manifestação de alguma liderança dentro da coletividade, mas do resto não. O senhor também tinha falado de uma criança que tinha depois entrado em contato com ela. Quando foi isso? Como foi? De uma criança. Porque eu tinha lhe perguntado se... Havia uma outra criança. Isso. Ah, sim. Essa criança se chamava Túlio, era maior do que eu e de uma esperteza muito grande. Ele fazia várias coisas e era considerado um tipo de cachorrinho muito esperto, tanto assim que dormia numa casa de cachorro. E eu encontrei esse Túlio mais tarde, quando, voltando, tem que lhe dizer como terminou então a nossa deportação. Nós fomos encarregados, com a chegada do exército russo, nós fomos encarregados pela administração romena de conduzir os carros-comboios, nos quais eles amontoaram tudo que podiam levar consigo. Então nós fomos durante algum tempo nesses carros, já era primavera, se não me engano, mas ainda uma lama muito profunda, e com soldados nos acompanhando, soldados que ficavam cada vez mais raros. Num dado momento, os carros não podiam mais avançar, a lama é horrível, os bois estavam desnutridos, não tínhamos parado no meio, e tudo isso ficou abandonado. Então um grupo, formaram-se vários grupos, nós éramos talvez uns 30, que tinham vindo daquela atividade da fábrica de açúcar. Começamos a andar a pé, numa direção que nos parecia ser a România. Fomos, num dado momento, interpelados por um oficial romeno a cavalo que perguntava quem nós éramos. Todo mundo ficou mudo de pavor, mas eu, na minha inocência, respondi qualquer coisa e nos deixaram passar. Naquele momento nós chegamos até uma cidade onde mais uma vez houve a oportunidade de enviar crianças para a Palestina de então. Veja, nós estávamos entre duas frentes, entre russos e romenos. Ora aparecia um, ora aparecia outro. E quem levava, quem guiava, quem controlava essa coluna? Não havia soldados? No momento dos nós 30 andando, não tinha ninguém nos controlando. Andávamos em campo aberto durante vários dias. Só encontramos um oficial ao longo desse tempo. Chegamos, isso em que ano? Isso é o ano de 1944. Chegamos a uma cidade, não me lembro mais dos encontros e desencontros, houve vários encontros e desencontros nesse período. E eu fui mandado, junto com outras crianças, para um orfanato com a esperança de poder emigrar para a Palestina. E foi nesse orfanato que eu reencontrei o Túlio, que fazia vários comércios, vendia cigarros, comprava cigarros, esse tipo de coisa. Eu acabei não sendo embarcado. E depois a minha família chegou no mesmo lugar, na cidade de Iași, e eu fiquei com eles. Depois eu fui na frente para Bucareste, depois eles vieram para Bucareste. Mas aí já é um período de pós-guerra, já é um período de pessoas deportadas, sem origem, sem documentos. É uma massa fluida que vai para onde pode. E o orfanato ficava em que cidade? Tinha um orfanato em Iași e tinha um orfanato em Bucareste, de crianças judias, esperando a sua imigração para Israel. Isso ainda? Em 44. Em 44.
E os russos quando tomaram? Quando ocuparam? Os russos ocuparam, acredito que fim de 44, ou princípio de 45. E aí nós que sabíamos falar russo, sabíamos falar romeno, tivemos a oportunidade de ser tradutores. Já apareceu uma organização que ajudava as pessoas, RAIA, se não me engano, dava dinheiro para alimentos. E cada um esperava, de alguma maneira, poder emigrar para algum lugar. Uma coisa que não falamos, como o senhor saiu do gueto? Como foi que saiu? Como é que eu saí do gueto? Eu acho que já lhe disse. Nós primeiro ficamos no gueto, fechados, até 1941, acredito eu. E depois nós pudemos nos deslocar para essa fábrica de açúcar, onde morávamos numa escola vizinha. Na escola vizinha nós ficamos sob a administração romena. As pessoas que podiam trabalhar carregavam sacos de açúcar. As mulheres faziam serviços domésticos e iam catar restos de comida. Até o momento que a frente russa se aproximou. Aí as autoridades romenas mandavam os romenos, os administradores romenos das coisas, voltar para a România. E nesse momento o administrador da fábrica de açúcar carregou várias carroças de coisas e nos mandou conduzi-las. E ele sozinho foi na frente. E foram, todos os judeus que estavam na fábrica foram nessas carroças? Nós não éramos muitos judeus na fábrica. Nós devíamos ser uns 30 judeus na fábrica. Nós fomos todos juntos. Como os judeus que saíram do gueto, por exemplo, é muito natural, ficaram lá até que os russos chegaram e dizendo, vocês estão livres. E a seleção das pessoas, dos judeus do gueto que foram para a fábrica, como foi feito? O senhor se lembra? Eu lembro, é o seguinte, foi mais uma questão ocasional, certamente não foram escolhidos pela força. Algumas furaram o cerco e foram trabalhar como domésticas, mas um número maior se fez porque o marido da minha prima que faleceu, falava muito bem russo e falava muito bem romeno. E conhecia de vista esse administrador romeno, que estava perdido lá no meio sem saber como falar, como dar suas ordens. De uma maneira que nós eles se encontraram, e ele foi um achado para o administrador romeno. E dessa maneira, pouco a pouco, ele trouxe os outros para fora do gueto e dentro da escola. As pessoas que moravam no quarto maior, alguns eram adolescentes, alguns eram adultos, começaram a namorar uns dos outros, mas o namoro consistia em dar um pedaço de pão um para o outro. As pessoas estavam tão emaciadas, pelo que eu soube depois, que não podiam nem menstruar, nem ter relações sexuais, mas ficavam juntos, ficaram muito agarrados uns nos outros. Ora dormiam um do lado de um, ora dormiam um do lado do outro. E esse meu primo serviu de juiz civil e casou vários deles. Quer dizer, reconheceu-se perante pequena coletividade que formava um casal. Então voltemos ao orfanato. O senhor ficou lá? Eu fiquei no orfanato, aguardando o embarque, acabei não sendo embarcado e retomado por minha família. Que veio depois? Que ficou me mandavam na frente, eles vinham depois, avançavam, me encontravam assim por diante, até Bucareste. E não havia o risco da população romena retaliar? Naquele tempo já havia um certo entendimento e uma certa tolerância, né? Nós já estávamos em Iassi, nós já estávamos numa região que não era Bessarábia. A primeira ocupação da Bessarábia foi feita, acredito, na România tinha um partido chamado Guarda de Ferro. Era um partido antissemita, liderado por um político chamado Antonescu. Na época do Pacto, onde a Alemanha estava dominando a Europa Oriental, houve uma queda de governo anterior na România e um governo chefiado por Antonescu tomou o poder. Começou uma perseguição antissemita inicial muito grande. Eu sei que um parente nosso, que morava em Iassi, que é do lado romeno, foi morto junto com várias outras pessoas de certa projeção dentro da coletividade, pendurado pelo pescoço num gancho de matadouro. Mas foi um período violento,
não muito longo, e depois a coisa aproximadamente se estabilizou, e a população romena aprendeu a viver com seus leprosos. E aí, quando a sua família encontrou o senhor? Quando me encontrou, passei a viver com eles, já tinham vindo os russos, quer dizer, nós já tínhamos algum tipo de possibilidade de nos igualar ao resto do mundo e ficamos esperando para emigrar. E nós finalmente, depois de algum tempo, fomos para Praga, depois para Paris. Imagina o deslumbramento de Paris depois daquele mundo, né? E depois viemos para o Brasil. E em Praga e em Paris, o senhor ficou quanto tempo? Em Praga eu devia ter ficado 1 mês, em Paris fiquei 3 meses. E tanto em Praga como em Paris nós fomos totalmente adotados por organizações judaicas. Nos davam recursos, nos davam alojamento, cuidavam dos nossos papéis, nos davam esperança. E como surgiu a possibilidade de vir para o Brasil? A irmã mais velha da minha mãe morava no Brasil, com a família. Tinha migrado muito antes, tinha migrado em 1932, 1933. Em 1939, eles começaram a escrever cartas para nós, vendo o crescimento do nazismo, dizendo: nuvens negras se acumulam no horizonte, emigrem. Mas nós estávamos enraizados e assentados, né, como pequenos burgueses, cuidando das suas coisas materiais. E acabamos engolidos por um holocausto. Quando o senhor veio para o Brasil? Quando eu vim para o Brasil, em 1948, eu primeiro fiquei muito isolado, né? Não tinha conversações, aprendi o português muito rápido, porque o romeno é uma língua latina. Eu sempre gostei muito de estudar, então recuperei em exames especiais o tempo perdido. E entrei num colégio onde, por ser tão exótico, eu fui muito adotado pelas pessoas brasileiras, muito adotado. Queriam me ensinar a jogar futebol, eu era uma negação, queriam me ensinar várias outras coisas, enfim. E acabaram convivendo com o meu exotismo. Jamais senti uma depreciação por parte deles. Era um subúrbio de um subúrbio chamado Caxambi, depois do Meia, muito bucólico. As pessoas saíam domingo de pijama para bater papo e as cabras pastavam nos lotes desocupados. E tinha um grupo de samba, eu tentava participar. Depois eu entrei para a faculdade aqui. Enfim. O que o senhor estudou aqui? Eu estudei engenharia. Depois ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, estudei lá. Mas o que eu percebo é o seguinte, e é uma coisa melancólica. Por mais que nós, pessoas desse tipo, sejamos adotados e abraçados por uma nova sociedade, o medo do outro continua. Isso continuou no Brasil? Você tem que perguntar a uma outra pessoa, pega uma outra pessoa que passou pela guerra, pelo campo de concentração, como é que ele se vê com relação aos brasileiros. Ele vai dizer: eu sou brasileiro, já me esqueci de tudo que eu passei, mas na realidade não é verdade. Na realidade ele traz, por causa desta perseguição, alguma coisa que se manifesta, no fundo, por um tipo de chauvinismo. Isso aconteceu com o senhor? Isso eu confesso que aconteceu comigo. Eu tenho que me julgar e controlar isso muito, porque agora não, já passaram tantos anos, agora não. Mas no início, no meu contato com os brasileiros, eu me sentia um estrangeiro bem adotado entre estrangeiros. E o senhor morava com quem? Eu aqui naquele tempo, enquanto criança, eu morava... Veja, eu lhe descrevi uma família que era eu, meu pai, os que fomos deportados. Eu, meu pai, meu tio e minha tia, a filha dela e o seu genro. A filha dela morreu de uma condição cardíaca depois de ter passado todos os horrores iniciais. Foi hemorragia. O seu genro, esse genro, foi primeiro a emigrar para a Argentina
E eu fiquei com meu tio e minha tia, que praticamente me criaram. E de fato me educaram, né? Me criaram. Ele então se empenhou para que nós pudéssemos emigrar, e quem fez com que nós recebêssemos um visto foi uma pessoa do Brasil chamada Abrão Kogan, para o qual eu trabalhei depois de vir para o Brasil. Uma pergunta, de Paris o senhor veio para o Brasil? De Paris eu vim para o Brasil, diretamente. Como o senhor falou, em 48 veio para o Brasil? Eu migrei, eu saí de lá em 47, fim de 47, e cheguei aqui em pleno, pouco depois do Carnaval de 1948. Um calor tremendo, um bonde passava na rua, eu não conseguia suportar o ruído. Eu fiquei durante vários dias abatido por causa do calor, era fevereiro. Veio para o Rio? Vim para o Rio, e foi um tempo grande de aclimatação. Muito bem. O senhor queria dar alguma mensagem, fazer algum comentário? Veja, eu quero lembrar duas coisas, né? Na Gadá de Pesach, de Páscoa, tem o ritual de que uma criança faz 4 perguntas e ela pergunta por que essa noite é diferente das outras. Então você responde, e depois tem um trecho que diz que mesmo que você saiba tudo o que aconteceu, que mesmo que você seja erudito, que mesmo que você tenha lido tudo, você tem que relembrar. Então eu acho que se trata de uma experiência transpessoal. Embora eu tenha visto ela com olhos de criança, trata de uma experiência transpessoal que de alguma maneira tem que ser lembrada. E tem outra história que se conta que em Varsóvia tinha um historiador judaico chamado Dubnov, que era levado junto com outras pessoas para ser deportado para câmaras de gás, para os campos de deportação. E ele gritava, isso se conta, gritava para as pessoas que olhavam para ele ainda nas calçadas: nicht vergessen, não esquecer. E veja, a memória coletiva judaica tem milhares de anos e ela não esquece suas raízes. E tem aquela forma poética de dizer que quando te esquecer Jerusalém, que eu perca a minha mão direita. Portanto, faz parte, acredito que faz parte manter uma história viva. Muito bem, muito obrigado. Pois não. Agora a gente vai ver as... Continuamos então com a entrevista com o Sr. Smil. E estamos vendo agora as fotografias. O senhor poderia descrever? Essa fotografia, imagino que seja uma imagem típica de uma família da minha cidade natal. Na primeira fila à esquerda é minha avó religiosa, a mãe do meu tio, que está em pé na segunda fileira. Poderia dar os nomes mesmo? Ela se chama... Meu Deus, esqueci o nome. Do lado dela tem a minha prima, que faleceu durante a guerra, e mais à direita, com lenço em cima da cabeça, é minha avó, que me contava histórias. Veja, o lenço amarrado à moda russa, as duas mãos muito bem comportadas sobre os joelhos, e não se vê daqui, mas um rosto muito marcado pelo tempo. E no banco à extrema direita sou eu, inclusive sentado e com bastão, com a bengala na mão. Não tenho a mínima ideia para que essa bengala servia. Devia ser um toque de elegância. Na segunda fila, da direita para a esquerda, minha mãe, meu pai, o marido da minha tia, meu tio, e finalmente a minha tia, irmã da minha mãe, que sobreviveu e me aguentou desde a idade de, sei lá, 6, 7 anos até a morte dela.
Vejam que no fundo, atrás do meu pai, numa janela, aparece a imagem da empregada. Era uma parte essencial da família e eu jamais compreendi por que ela não apareceu na fotografia do lado de frente. Essa imagem espelha o que era a minha cidade natal. Veja que a rua não está calçada, as calçadas estão secas porque é verão, ou primavera, imagino eu. E note-se que eu estou vestido com uma camisa da moda russa, rubашka. Uma camisa que cai por cima da calça e que é amarrada na cintura. Por aí você vê a influência da cultura russa, ainda na época em que isso foi tirado, que deveria ter sido em 1936, 37. E a senhora que está... É minha mãe. Não falei? A senhora que está me levando pela mão é minha mãe. Continuamos então com o documento. Esse documento é uma carteira escolar do ginásio onde eu estudava, Cultura Max Aziel. E me mostra já os primeiros tempos depois da guerra. Continuamos. Essa foto em atitude solene com um pergaminho na mão possivelmente deve fazer parte da época em que eu avancei, eu terminei o ano escolar. Veja que os cabelos estão cortados, a moda militar para os estudantes. Eu estou usando uma roupa que não é bem uniforme, mas alguma coisa do mesmo tipo, como se fosse um jogging aqui. Aonde foi tirada? Deve ter sido tirada ainda na România, certamente ainda na România. Isso mostra um personagem diferente a la Frank Sinatra. Eu tinha me formado em engenharia em 1957, no Rio de Janeiro, e essa é uma fotografia de formatura. Eu acho que o paletó é emprestado. Essa minha mulher, Leia, apesar do nome, não é judia, é uma figura extraordinária porque conseguiu resistir a todas as deformações de um sobrevivente deportado e certamente um preço interno bastante grande. Leia e eu vimos cada um de um casamento anterior. Eu tinha naquela época uma filha que está à esquerda, chamada Mariana, e à direita Leia veio com uma filha que se chama Daniela. As duas se deram muito bem, como se vê aqui, e nós sempre tentamos tratá-los de modo rigorosamente igual, como se vê pela roupa. Depois de casados, tivemos um filho que se chama Eduardo e nós o chamamos de Zico. Zico deriva de um apelido carinhoso, Zica, traduzido para o masculino. Ele está aqui com a idade possivelmente de 5 anos. A Mariana, que apareceu do lado esquerdo do cachorrinho, hoje em dia é assim, é artista gráfica e trabalha entre Nova York e São Paulo. Eduardo, que aparecia com a língua parecendo querer lamber as folhas, está aqui no dia de hoje e é um matemático talentoso, pelo menos eu acho. Aqui está o único objeto que restou do tempo da minha infância e que foi preservado pela tia que me criou, uma bombonière. Eu não sei como conseguiu atravessar esses tempos todos, possivelmente carregado no corpo e levado embaixo do casaco até chegar aqui. Esse objeto é um chofar, né? um chifre de boi que é utilizado
como trombeta durante Yom Kippur e outras festividades, e me foi enviado da Rússia, pelo irmão do meu pai, que se retirou com os russos e ficou na Crimeia. É interessante que ele, que foi para um país aparentemente ateu, preservou um objeto religioso. E a irmã da minha mãe preservou um objeto de salão. Esse, então, é o meu mundo de hoje. Aqui é a minha mulher, cuja fotografia já mostrei, que está escondida atrás da neta chamada Fernanda. Aquela ali é a Daniela, que estava do lado direito do famoso cachorrinho. A Fernanda, então, a filha mais jovem da Daniela. Ali está o Bruno, sentado no colo dela, muito sério, não mais, que é o filho do meio, e Ricardo é o primeiro. E aqui do meu lado está possivelmente a única companheira que me restou do período que eu descrevi, que é Sara, que certamente deve dar seu depoimento, mas nós combinamos que ele só será dado em Yiddish. Pode então perguntar o que você quiser. Sara, wenn Sie mir, wen hat uns weggeschickt? Von wie? Von Czernowitz. Im 1. Junho, 41. En wen zijn we omgekomen in Transnistrië? In Transnistrië zijn we omgekomen en Gedenkenspunkt. Ich kenne doch nicht so einen Punkt. Sind wir umgekommen in demselben Jahr, am 41. Jahr. In Ossing. Es darf sein, ein Jahr. Noch Yom Kippur, noch bei Yom Tov, wo es kommt, September und Oktober. Wo haben Sie den Yom Tov mit der Lage noch gedenkt? Ja. Der Mann sich als Meter. Hat uns rausgeworfen auf ein Weigerle. Es gewesen, hat der Mann, aber es ist nicht gewesen einer. Aid, doch gesagt, dass es am Yom Kippur. Doch war der Mann noch. Schöne Mann, você darf mal ainda dizer. Ja. Pois é.